Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Olá, meus queridos amados ouvintes da nossa web rádio Amparo, sejam todos vocês bem-vindos. Estamos de volta sim, juntamente aqui com nossa irmã Sara, que aqui está na nossa cidadezinha, 1h30 da minha, mas nós estamos aqui unidos para que nós podamos então dialogar, conversar, bater um papo com essa jovem que inspira a santidade, mostra-se um desejo tão grande de seguir a Deus no mais íntimo, de mergulhar no teu coração e ali se banhar por Cristo para poder também ajudar os outros, para poder encontrar o mesmo caminho vocacional, o mesmo caminho estar na presença de Deus. Este amor que ela traz dentro dela para com Cristo é tão grande, amados, que vocês vão se inspirar na história da nossa irmã Sara, que vai falar conosco agora. Oi, Sara, tudo bem? Como vai você? Fala para nós o teu nome, quem é você? Fala um pouquinho. Oi, Diácono. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara. Eu tenho 24 anos, sou natural de BH. Estou aqui nos Estados Unidos já fazem mais ou menos uns 3 anos, né? E é uma honra, é um prazer estar aqui com o senhor participando desse programa. Nossa, é muito lindo, muita vez, muito obrigado. Mais uma vez você está conosco de compartilhar um pouquinho da tua vida pessoal, um pouquinho do teu vocacionado, um pouquinho do teu chamado, um pouquinho do trabalhar da igreja e missão pelo mundo. É isso mais ou menos. Falamos assim, é o que está acontecendo, né? A questão da igreja, ela ir ao encontro daqueles que precisam. Essa assim é uma forma. Mas vamos lá, Sara, fala para nós, quem é Sara? Onde é que Sara veio? Sara nasceu no Brasil, mas fala um pouquinho da tua infância, um pouquinho da tua vida pessoal para nós. Eita, é uma pergunta complicada, hein? Nada. Mas olha, Sara nasceu em Belo Horizonte, sou filha de Cristina e Renato. Os meus pais, eles se casaram na igreja direitinho, e quando se casaram eles já me tinham, né? Eu tinha acho que uns 3 aninhos. Fui criada pela minha avó, então muitos traços que eu trago de personalidade, daquilo que eu tenho como verdade mesmo, foi herança da minha avó, né? Ela que era a católica roxa da casa, assim, que levava para a missa sempre, né? Que levava para a catequese, levava para tudo que tinha na igreja. Então eu posso dizer que eu sou católica com muito orgulho, assim. É uma parte de mim que não tem como tirar, é aquilo que eu sou, né? E é isso. Tenho um grande amor por Jesus e acho que, como o senhor falou anteriormente, né? Acho que Jesus nos permite viver muitas coisas para que a gente descubra mesmo, né, quem nós somos, e para que Ele trabalhe esse nosso testemunho em favor dos outros, né? Para que seja luz para os outros, para que seja luz para nossa casa, né, para nós mesmos. Então, é isso. Sou católica, graças a Deus. Amém, amém, amém. Isso é muito lindo. Mas como que foi então a vida de Sara com vovó? Como foi esse ensinamento cristão, ensinamento da igreja foi dado a Sara? Como foi esse ensinamento? Foi incrível. Assim, eu costumo dizer que minha avó foi uma santa mulher, sabe? Ela nos ensinava assim, virtudes católicas muito fortes, e poder ver de perto aquele zelo que ela tinha por Jesus, pela Santa Igreja, né? O amor que ela tinha por Jesus só abrasava cada vez mais os nossos corações, né? A minha avó, ela era aquela senhorinha da igreja que fazia de um tudo na igreja, né?
Ela era do apostolado, ela era ministra, ela era catequista, ela era do dízimo, ela era tudo que o senhor pensar. Então, eu cresci nesse ambiente, eu cresci indo no apostolado da oração, eu cresci sendo catequista na igreja, eu cresci participando da missa aos domingos durante a semana, né? Então, mais do que uma fé, é uma base, né, da nossa vida, que veio através da minha avó. Sim, mas ali nesse meio, o ensinamento da igreja, o ensinamento da vida em si, juntamente com teus pais, naquele momento, e foi ali crescendo com a educação, claro, que veio da avó, avó materna, não é isto? Materna. Então, na verdade, os meus pais, eles vieram para os Estados Unidos quando eu era nova. Eu tinha 4 aninhos quando eles vieram para cá e eu fiquei com essa avó. E ela me criou até os 15 anos, né? Quando eu tinha 11 anos, os meus pais voltaram para o Brasil. Mas eu, por escolha própria, eu escolhi continuar morando com a minha avó, né? E aí foi, até ela falecer, eu fiquei na casa dela, morando com ela lá. Sim. Aí foi com a questão desses ensinamentos, como diz, um pouco na casa de avó, um pouco na casa de mãe, e misturado com escola, misturado com as questões com nossa brasileira, lá em BH, imagina em BH, cidade grande, né? Muitas coisas, ônibus circular de um lado, ônibus circular do outro, pega ônibus, sai ônibus, vai para como diz, chega em casa, sai de casa 6 da manhã para chegar em casa 6 horas da tarde, e mais ou menos de uma forma assim. Neste contexto todo, como você mesmo falou, os teus pais voltaram para o Brasil quando você tinha essa idade, você então escolheu morar com a tua avó, mas como que então vocês decidiu vir para os Estados Unidos? Olha, foi uma decisão complicada, mas, como posso dizer, complicada, mas racional ao mesmo tempo, sabe? Eu vivi, pouco antes de vir para o Brasil, eu vivi um relacionamento abusivo no Brasil. Então, eu senti aquela necessidade de sair de Belo Horizonte, de ir para um outro lugar, né, de recomeçar a vida mesmo. E aí, quando minha mãe descobriu, né, tudo que aconteceu no relacionamento, aí ela, que já estava aqui, ela me chamou para vir, para tirar o visto e vir e tal, para eu poder conhecer aqui. E aí, de início era isso, né? Eu ia vir como turista para poder conhecer o país, e aí se eu gostasse, eu ia pensar se eu ficava ou não. E foi isso, eu vim, daí acho que no segundo mês, assim, já estava decidida a ficar já. Então, foi complexo, porque foi uma mudança, né, total, assim, da vida. Deixei todos os meus amigos para trás, eu deixei o meu pai para trás, né? Eles são separados, então meu pai ficou no Brasil. Muitos amigos, familiares, e enfim, né? É um embarcar no novo, né? Então foi muito complicado, muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma decisão racional. Eu sabia que ia ser para o meu bem, né? E que tinha um dedo de Deus naquilo, né? Sim. Sabia que Deus tinha um propósito nessa minha vinda para cá. Uhum. Muito lindo, muito lindo. Mas a questão também, exemplo, tu estava no Brasil, tua mãe ficou sabendo da sua situação e você veio o estilo como fuga para os, vamos dizer, entre aspas, como fuga. Exatamente. Para os Estados Unidos. Como uma forma de você fugir daquela situação que você estava passando no Brasil, para você vir para os Estados Unidos, você vê como fuga, uma forma de querer um outro ar, respirar algo novo, para que você tenha um norte, como dizer, algo na tua vida para você caminhar de novo em direção. Não é Exato. isso? Exato, perfeito. Mas antes dessa fuga, como que era então a questão sua com a igreja no Brasil? Você e a igreja católica no Brasil, com a situação que você estava vivendo no Brasil, como que era a Sara nesse sentido? A Sara, exemplo, lembra que como tu falaste que estava com a educação da avó,
materna, Sim. que te deu a educação católica, que te mostrou o ensinamento, te mostrou as virtudes, mostrou algo, e ali você foi crescendo com aqueles ensinamentos. E daquele ensinamento você teve um relacionamento, e desse relacionamento veio algo. E assim, como foi a igreja neste meio? Sim, olha, eu posso dizer com muita tranquilidade de coração que a igreja foi um refúgio nesse meio para mim. Porque assim, a história é um pouco complicada, né? Na verdade, a minha avó me criou na fé, mas os meus pais, eles se tornaram protestantes com o tempo. Quando eles vieram para os Estados Unidos, eles entraram para uma igreja batista, né? Então, eu me vi numa situação em que eu vivia com o meu pai, que era protestante da igreja batista, e são fés totalmente diferentes, né? Não dá. E eu até cheguei a tentar, eu lembro que, né, eu fiz amigas na igreja dele, e aí eu cheguei a tentar ir na igreja, mas assim, meu Deus, eu me sentia um pato fora d'água, né? Não era aquele o meu lugar, um peixe, né, fora d'água. Não era aquele o meu lugar, assim. E se descobrir na fé de novo foi muito importante para mim nesse processo, porque me trouxe aquela base que a minha avó me deu, né, na infância toda. E aí foi quando eu comecei a participar da igreja sozinha, né? Desde os meus 11 anos eu vou à igreja sozinha, porque os meus pais, eles frequentam a igreja protestante. Então foi uma coisa assim que me fez recobrar mesmo as raízes, né? Aquilo que a minha avó tinha colocado de base dentro de mim. E eu posso dizer que em meio ao sofrimento que eu tive, né, do relacionamento controverso, muito complicado, a fé foi um refúgio de verdade, porque na época, né, eu era catequista na igreja de Crisma. Eu fazia parte, né, da coordenação do grupo de jovens da igreja. Então, assim, a gente sempre estava em contato com o padre, né? O padre era um amigo nosso, assim, que sem dúvidas foi muito importante nesse processo também. Então, estar neste meio, né, de acolhimento, de amor da igreja, faz muito bem à alma, né? E nos traz desse lugar de sofrimento para um lugar de refúgio mesmo. Sim. Então, Sara chega nos Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos e encontra a mãe. A mãe, então, evangélica. E como foi, então? Sara, saindo daquela situação lá no Brasil, veio para cá, para os Estados Unidos, como nós falamos mais ou menos, como um refúgio, como fugindo da situação que estava lá, sabendo que da educação católica, sabendo como catequista, dando aula, chega aqui nos Estados Unidos, encontra uma cultura diferente, algo novo. Sim. E aí, como foi Sara chegar nos Estados Unidos? Didi, foi difícil. Hoje eu chamei de Didi. A força do hábito, desculpa. A intimidade, depois que ela foi dada, já era, né? Acabou. Pior que é verdade mesmo, né? Aqui, não é por nada, eu acho que eu tenho que dar uma coça lá no Fernando, né? Ele que colocou esse apelido, né? Mas graças a Deus, é muito bom. É um apelido carinhoso. Exato. Mas aqui, cheguei nos Estados Unidos. E foi um baque, assim, pra mim. Porque eu não tinha me visto ainda nessa realidade com a minha mãe, sabe? Então foi muito difícil. Eu me vi por muitas vezes naquele lugar de querer convencer mesmo, né? Convencer ela da fé, apresentar a fé católica para ela. Mas eu vi que, né, era soco em ponta de faca, né? Não ia para frente aquilo ali, né? Porque quem convence não somos nós, né, Didi? Exato. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, e o Espírito Santo mesmo foi moldando o meu coração a isso, né? Que eu não tinha que convencê-la de nada, que eu tinha que ser a filha que ela precisava, né, que eu fosse. Então, no início foi muito difícil, porque, né, é um país diferente. Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande para eu ir à missa, né, nos domingos. Não podia faltar à missa, né, porque a gente sabe que é um pecado mortal. Então, e mais do que isso, né, eu tinha o desejo muito grande de estar com Deus,
Mas como que eu ia à missa? Uhum. Num país que eu não conheço, eu não sabia como funcionava a igreja católica aqui, como era. E a minha mãe indo para uma igreja protestante todo domingo. E aí, graças a Deus, assim, né? Deus colocou no meu caminho uma senhorinha, amiga da minha mãe, que era católica e que não tinha com quem ir à missa. Aí pronto, começamos a ir na missa nós duas juntas. E aí ali eu retomei, né, esse caminho de fé. Exato. Mas então, quando você chegasse nos Estados Unidos, você chegou direto em Uban? Ou você chegou em outra cidade? Eu cheguei na cidade de Malden. Em Malden? Você conhece? Conheço Malden. Conheço Malden. É lá pertinho de Rivia. Sim. Exato. Aí cheguei morando ali. No início eu comecei a frequentar a comunidade brasileira em Everett. Em Everett. Fiquei muito tempo ali. Eu servi na comunidade de Everett por algum tempo. Que lindo. Servimos na música lá. Então foi muito legal essa experiência, né? Esse novo, assim, ver a comunidade americana e a comunidade brasileira, o quanto era forte aqui, né? Porque no Brasil a gente não tem a dimensão do tamanho que é. Exato. A gente até sabe que existe, mas não tem a dimensão, né? De quantas igrejas brasileiras tem, católicas brasileiras, enfim. Então, meu Deus, me brilhou os olhos, né? Ver que eu não estava sozinha. Imagina só, lá em Everest, né? Que se você dá um ai, todo mundo já sai. Cadê o queijo? Cadê o queijo, né? Everest é show, né? Everest é show. E praticamente é que o pessoal todo da região ali, dessa parte de Boston, vai muito para Everest, para a igreja católica em Everest. Que a comunidade ali brasileira é muito forte e é grande. A comunidade ali é muito grande. Então, Sara começa a descobrir de novo a igreja católica em Everest. E ali então começa de novo a andar ali na igreja católica, mostrando como que a igreja brasileira ali em Everest é muito grande. Mas e esse tempo seu ali em Everest, como que foi? Como que foi então esse novo lar da Sara? Esse novo lar, como que foi? Foi muito importante, principalmente espiritualmente para mim. Porque ali eu comecei a ver que Deus me pedia mais, sabe? Com as homilias do padre, né? Servindo a igreja mesmo, eu percebia que não era o bastante. Que Deus me pedia mais profundidade mesmo, né? E foi aí que eu pensei em começar o processo de discernimento vocacional de novo, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas eu já entrei num convento no Brasil, quando eu tinha 18 anos. Não, tô sabendo agora. Isso aí, aproveita, já me explica essa situação lá no Brasil. Essa aí eu não conhecia. Explica pra mim, como que era essa parte sua no Brasil, lá Depois o senhor me fala para eu voltar na história de Everett. Então, tá? Depois eu volto em Everett de novo, porque eu preciso compreender um pouco lá, seu lado lá com 18 aninhos. Sim. Então, quando a minha avó faleceu, a gente morava no interior de Minas, eu e ela. E aí ela faleceu, eu tinha 16 para 17 anos. Uhum. E aí a minha mãe morava na época em Rondônia. Aí a minha avó faleceu, né? Não tinha com quem eu ficar lá. E aí eu fui pra casa da minha mãe lá em Rondônia. E aí em Rondônia eu fui conhecendo conventos. E, né, eu lembro que tinha, na verdade, um rapazinho que eu era interessada lá e tal. Mas não era algo que me brilhava os olhos, sabe? Eu pensava sempre, né, no serviço da igreja, em estar na igreja, em estar com a juventude e tudo mais. E aí, quando eu conheci esses conventos, foi me trazendo sempre uma certeza ao coração, né, de que talvez a minha vocação pudesse ser outra, né? Uhum. E aí foi aí que eu comecei a fazer acompanhamentos vocacionais. E aí com 17 anos eu fiz o meu primeiro acompanhamento vocacional lá em Rondônia, na cidade de Jaru. Jaru.
Você lembra do nome do convento em Jaru? Olha! Eita! Eita, não vou lembrar, não. Então Quem depois, sabe depois? se você lembrar, você não fala depois. Vou pedir pro meu anjo me lembrar aqui. Isso. Mas aí eu fiz esse primeiro acompanhamento vocacional lá. E nessa época, a minha avó paterna estava doente em Belo Horizonte. Estava com câncer na fase terminal já e tudo mais. E aí, né, o meu pai pediu para que eu fosse para lá, para ficar com eles. E aí eu precisei sair do acompanhamento vocacional em Rondônia para poder ir para uma realidade em BH, né? E aí, uma semana antes de eu ir para Belo Horizonte, uma amiga me mandou um contato de uma freira em um convento lá em Belo Horizonte. E é o convento das Sacramentinas de Bérgamo, que é o convento que eu entrei, né? Uhum. E aí, eu comecei a entrar em contato com essa irmã, a irmã Marli. Nós somos amigas até hoje. Beijo, irmã Marli. Não sei se ela vai ver. Enfim. Eu amava a irmã. Ela era, assim, meu Deus, ela era... Sabe, quando você conhece uma pessoa santa pessoalmente, era essa sensação pra mim. E eu amava a espiritualidade dela, a pessoa dela, o carisma, o amor que ela tinha pelas almas. Então aquilo me cativou muito o coração, né? Então quando eu vim para BH, para ficar com a minha avó, eu já vim já com o pensamento de entrar no convento em BH. Uhum. Com uma semana. Tinha conhecido de uma semana. E aí, pronto. Aí eu fui para BH. Eu acho que um mês depois, a minha avó faleceu. E aí, durante esse período, teve todo um acompanhamento das irmãs, né? Elas foram lá em casa várias vezes, viram a minha avó, fizemos orações juntas. Elas foram no velório, né? Rezar junto com a gente. E aí, só aumentava, né? Cada vez mais esse desejo meu de ir. Mas nessa época eu não tinha muito o discernimento de saber separar aquilo que era espiritualidade que eu gostava e aquilo que era o meu carisma, sabe mesmo, pessoal? Eu não tinha muito esse discernimento. Eu só gostei e eu fui com Deus, entendeu? E foi assim. Aí, acho que um mês depois que a minha avó faleceu, eu já entrei no convento, já de cara. Aí ficou... então você já começou iniciando dentro do convento, ficou lá dentro com elas? Sim. E você ficou nesse período lá dentro com elas até quando você voltou para os Estados Unidos? Quando você veio para os Estados Unidos? Não. Eu entrei como aspirante, né? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 6 meses como aspirante lá dentro. E aí quando eu saí, assim que eu saí, eu conheci o rapaz que eu comecei a namorar. E foi uma coisa assim muito humana mesmo, né? Porque eu não tive esse pensamento de rezar mesmo a vocação, aquilo que eu tinha vivido e tudo mais, e refletir aquilo que era a vontade de Deus para minha vida. Eu não tive isso. E não tive um acompanhamento naquela época, né? Com um padre ou alguém que me aconselhasse. Então foi algo automático mesmo. Eu saí do convento, não pensava em entrar em outro. Aí conheci esse rapaz, gostei dele, ele gostou de mim, a gente começou a namorar. E namoramos por 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até eu descobri que era um relacionamento muito tóxico, né? E aí eu terminei. Aí se o senhor quiser que entre em mais detalhes com relação a isso, a gente pode também, não tem problema. Sim, mas daqui a pouco a gente entra. Mas a questão também é, depois desse relacionamento que você veio para os Estados Unidos? Ou ainda você ficou um pouco lá dentro ainda no Brasil antes de você vir? Não, depois desse relacionamento eu já tirei o meu visto e veio. E já vim. Então depois então já veio direto para os Estados Unidos. Que aí veio então de novo em questão de você voltar de novo e acendeu de novo a luz. Fazer de novo o discernimento. Exato, né? Começou todo esse novo trabalho
do discernimento, de buscar esse lado vocacional, se encontrar com Cristo de novo, saber que Ele é o teu verdadeiro amor, saber que Ele é o teu verdadeiro amado, aquele que você realmente ama e deseja estar, ser a esposa dele, é esse que você deseja. Mas nesse período, exemplo, que você estava com a tua mãe lá em Malden, e você encontrou com essa senhorinha para vir para Everest, em Everest mesmo, de Malden você ia para Everest, lembra? Com a Isso, senhorinha? Everest. Uhum. Quando você chegava ali em Malden, você chegava lá dentro da igreja. Quando você chegou lá, o que você sentiu? O que você casa. viu aquela senhorinha e o que você falou assim? Como você mesmo falou, estou em casa? Estou em casa, exato. E quando você sentaste no banco e quando começou a escutar as primeiras palavras de novo da nossa igreja, da igreja católica, escutar de novo você bem-vinda, escutar de novo as primeiras leituras, escutar de novo o salmo, escutar de novo a segunda leitura, escutar de novo o evangelho, escutar de novo a homilia, aí depois adentrar ali no ápice que é a Eucaristia. E aí? Como que era a Sara? A Sara ainda estava anestesiada naquele momento ainda? Ou ainda estava começando a cair ficha? É aí que vem o toque de Deus, né? Para que a gente comece a abrir os olhos, né? Eu acredito que o meu servir lá tenha pesado muito nisso, né? Porque servir na música é algo muito profundo, assim. Cantar para Jesus, cantar a Santa Missa é algo muito profundo. E era algo que mexia muito comigo, porque eu sempre tive uma insegurança muito grande no cantar, né? E quando eu fui convidada para cantar, eu só pensava, Jesus, né? O que eu vou fazer lá? Morro de vergonha, né? Como que vai ser isso? Mas como que surgiu esse convite? Como que você acabou de chegar na igreja? Como é que surgiu esse convite assim? Da uma hora para outra? Foi da forma mais aleatória que o senhor puder pensar. Eu estava numa festa de casamento de uma amiga. Uhum. Aí alguém falou, aquele pessoal ali que tá sentado naquela mesa do lado da igreja de Everett e tal, vai lá pra você conhecer, não sei o quê. Aí eu fui, cumprimentei eles e tudo mais, falei que eu tava participando lá. E aí eles falaram, né, que eles tocavam lá na Santa Missa e tudo mais. Aí a senhorinha que estava comigo nessa festa falou, ela canta! Ela canta a missa e tal no Brasil. E aí veio o convite, né? Veio o convite para poder fazer um ensaio, pra gente ver se ia dar certo para poder cantar e tudo mais. E aí eu comecei a servir em Everett. Então já começou direto na boda de Canaã, né? Direto. Já começou o primeiro milagre acontecendo, né? Fazer Sara cantar. Exatamente. Deus sabe o que faz, viu? E aí, pronto, foi a experiência que faltava, né? Para brotar no coração aquele desejo de novo, né? Aquele desejo da intimidade profunda com Deus, aquele desejo de descobrir a vontade dele mesmo para minha vida, que era uma coisa que há muito tempo eu não pensava sobre, né? Sim. E na profundidade ali, né? De cantar a missa, de servir a missa, comungar Jesus na Eucaristia, né? Nossa Senhora, meu coração, ele quebrantava, assim. Eu me sentia muito infiel, sabe? Acho que essa seria a palavra certa. De pensar, né, no chamado que Deus tinha colocado no meu coração e que eu ainda não tinha dado nem um passo, né, para dizer sim a Ele. E aí brotou no coração esse desejo do discernimento de novo. Então já começou em Everest de novo, esse discernimento do vocacional. Já começou ali. E nesse discernimento lá em Everest, estamos aqui uns 4 anos nessa forma? No processo de discernimento? Não, lá em Everest, para onde? Em Uber, são o quê? 4 anos já? Do tempo? Eita, não. Quanto tempo tem? Não. É porque, eu comecei a cantar em Everett, eu fiquei lá
acho que pouco menos do que um ano. E aí eu também visitava de vez em quando a comunidade de Uba. E aí quando eu senti esse desejo de fazer o discernimento vocacional, eu queria fazer com um padre com quem eu me encontrasse, né? Tivesse essa liberdade de conversar sobre coisas interiores e pessoais. E o padre Rafael, meu Deus, né? Ele, mais acolhedor do que ele, só 2 dele, né? Ele é uma bênção, assim. Então, ele me acolheu muito, ele sempre foi muito acolhedor, muito amoroso, né? Muito cuidadoso. Então, Deus, de certa forma, colocava no meu coração que ia ser ele, né? Que ia me acompanhar nesse processo de discernimento. E foi quando eu comecei a passar pro lado de lá. Ah, entendi. Passar para a igreja católica de lá. Muito bom, Mas então. foi aí um ano. Então tá, Sara, aguardem um pouquinho, já voltamos com mais um pouquinho da nossa web rádio Amparo, Igreja em Missão pelo Mundo. Já voltamos, aguardem um pouquinho, não sai daí, já estamos de volta. Web Rádio Amparo. Aqui é bom demais. Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. Do programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso aí, amados, já estamos de volta à nossa web rádio Amparo com o programa Igreja em Missão pelo Mundo. Hoje nós estamos aqui entrevistando a nossa amada amiga lá de Uba, a nossa querida Sara. Seja bem-vinda mais uma vez, Sara. E como você mesmo disse ali para nós, você encontrou um anjo, então, aí junto na tua casa, em Uba, o Padre Rafael. Como é? Foi o primeiro encontro com o Padre Rafael e, ao mesmo tempo, voltando lá na música. Foi lá nos cânticos dos cânticos, isso é, lá no coral, cantando na música, que ali você, então, escutou o teu anjo falando, olha, já tem um anjo te esperando lá em Uber. O nome dele é Rafael. Foi assim? Foi um pouco disso, sim. Cantando na música, eu descobri muitos talentos né? Eu fui quebrando um pouco das inseguranças que eu tinha. E acredito que isso foi essencial para eu me abrir à espiritualidade, de fato, né? E eu lembro que nessa época eu lia um livro de São João da Cruz, A Noite Escura da Alma, o senhor deve conhecer. Sim, muito lindo. E lendo os poemas de São João da Cruz, o Senhor me inspirava também a escrever. E foi aí que eu comecei a escrever poemas, né? Eu acordava de madrugada, assim, sentia, né, que Deus me chamava à oração de madrugada. E aí, de madrugada, o meu coração doía muito, sabe? E escrever era o que fazia sair para fora aquele sentimento, né? Aquela confusão que eu sentia interiormente, né? Então, foi aí que eu percebi, né, nos meus poemas, cartas de amor a Jesus, né? E também inspirações, não é, de santos, de personagens da própria Sagrada Escritura, né, que me inspiraram muito a viver esse processo de discernimento. E aí isso foi o passo que faltava, assim, para eu me decidir em fazer um discernimento vocacional de fato. E aí procurei o Padre Rafael, né? Tadinho, ele não tinha tempo para me atender. Porque trabalha muito, né? Tem que atender as comunidades. Mas ele sempre arrumava um tempo para poder conversar comigo. Nem que seja assim, à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou de manhã, 5 da manhã, a gente já conversou, né? Ele sempre arrumava um tempo para mim. E ele ia sempre falando comigo, né, que eu precisava observar os sinais que Deus já me deu anteriormente e que Deus me dava agora no presente, né? Tanto na minha personalidade, quanto no meu temperamento, quanto, né, naquilo que eu vivia de espiritualidade mesmo, de encontro com Deus, que ali Deus me revelava sinais do meu carisma, assim.
E é isso, foi um processo árduo, muito difícil. Eu acho que se descobrir é um processo muito difícil. Mas de fato, né, na espiritualidade, Deus me mostrava muitos sinais do carisma. Tem um poema que eu escrevi que é o meu preferido de todos, né? Que é um poema sobre Santa Verônica, né? Sobre aquele acontecimento em que ela enxuga, né, a face de Jesus. E é um poema todo contemplativo, assim. Na época eu não aceitava a contemplação de jeito nenhum, não queria clausura, né? Mas hoje já é uma coisa que eu vejo, né? Que estava enraizado dentro de mim, aquele sinal lá de Deus, né? De que a minha alma era chamada à contemplação. E isso, né, em várias outras coisas também. E aí, com a ajuda do Padre Rafael, eu fui discernindo muito do meu carisma. Muito bom. Então, nesse período de discernimento, então houve aquela luta, né, interior Sim. de Sara. A Sim. Sara, na luta interior dela, nesse andar, como a Sara que já tinha vamos dizer, um trauma que veio do Brasil, a situação da perca da avó materna, que depois a perca da avó paterna, a saída de um convento, a estar namorando, sair do namoro abusivo, encontrar-se de novo com Cristo. E esse dentro da Sara, como que era? Como que é em questão nesse discernimento da Sara, nesse discernimento interno, por uma forma que pudéssemos buscar para mostrar para os jovens de hoje, de uma forma desse discernimento interno, nessa luta entre o mundo e o espiritual, entre estar com Deus e estar fora de Deus. Como que é essa luta interior? Perfeito. Olha, foi um processo muito difícil, porque dentro de mim era uma confusão imensa. Eu tinha muitas inseguranças, muitos medos, e um dos principais medos, né, era que esse meu desejo pela vida religiosa fosse lá no fundo uma fuga interior, né, por causa do relacionamento ruim que eu tinha vivido, né. Isso era um medo muito grande para mim, porque eu não queria entrar num convento de jeito nenhum, né? Porque eu estava fugindo da vida matrimonial. Não era por isso que eu queria estar lá, né? E assim, o ouvido do Padre Rafael, tadinho, ele ouviu muitos, né, dos meus lamentos, dos meus medos, e ele sempre me aconselhou com muita paciência. E ele percebeu, assim, acredito que nessa intimidade com Deus, né, dessa busca pela intimidade com Deus, eu ia me encontrando, né? E aí ele sempre me perguntava muito: Sara, você já viveu um namoro, você já viveu uma vida dentro do convento, né? Em qual dos dois lugares você encontrava paz? Porque a paz, ela vem de Deus, né? E ali eu ia refletindo, né? Muitos momentos, os momentos bons que eu tive do namoro, os momentos bons que eu tive, né, dentro do convento, os momentos ruins de ambos os dois. E Deus ia trazendo muita clareza ao meu coração mesmo. E aquela sede, né, de dar-se a Jesus, né, de entregar-se a Jesus, de amar a Jesus a cada dia mais, que sempre me cegou muito, né? Eu costumo dizer que eu nunca tive muitos olhos para outras coisas, né? Eu só via aquilo, né? E até hoje, graças a Deus, é o que eu vejo, né? Então, ele sempre me aconselhou muito a respeito disso, de que essas coisas eram também sinais de Deus para mim, né? Os meus sentimentos a respeito disso eram sinais de Deus, de que a minha vocação podia ser, de fato, a vida religiosa. E aí eu ia precisar me abrir profundamente, né, para entender se o meu coração ainda era chagado, né, com a morte da minha avó, com o relacionamento ruim que eu tive, né, se ainda existia dentro de mim resquícios, né, de coisas que precisassem ser curadas. E aí, nesse processo de discernimento com ele, né, a gente foi vivendo detalhadamente cada coisa, né? O luto da minha avó, o relacionamento ruim, todos os momentos difíceis que eu tive dentro do próprio convento.
E eu fui vendo que foram coisas que só me impulsionaram ainda mais a estar com Jesus, né? E esse foi o grande sinal de que realmente, né, o chamado era mais específico. Apesar das dores, apesar do desconforto, apesar das maldades, como que você conseguiu enxergar Deus? Como que eu consegui enxergar a Deus? Exemplo, tu estava no meio, como diz, uma pimenta do reino moída em meio a sal, a quantidade de sal. Como é que Sara, que é essa grãozinho de pimenta do reino, encontrou nesse mundo essa forma que nós falamos agora, Deus? Sim, eu acho que a minha base de fé que eu tive da minha avó foi uma coisa que fez total diferença na minha vida. Mas nos momentos de sofrimento, né, eu pensava em viver outra vida, né? Eu pensava em sair da igreja, eu pensava... isso já foi uma possibilidade para mim. Mas na época, né, assim que eu terminei o namoro e na época do luto da minha avó também, eu fazia um acompanhamento com uma psicóloga. E ela sempre me questionou muito a respeito da fé. Ela me colocava contra a parede mesmo, né, para que eu tivesse certeza daquilo que eu acreditava, né. E uma das coisas que foi muito profundas para mim foi a seguinte pergunta, né? Existe a Sara fora da igreja? Existe a Sara sem Deus? Né? E ali eu percebi que eu não podia viver outra vida. Que ainda se eu saísse da igreja, ia existir um vazio imenso no meu coração, que não poderia ser preenchido por outras coisas, né? A não ser pelo próprio Deus. Então, eu tentei fazer filmes na minha cabeça, né? De como seria a minha vida fora da igreja, de como seria a minha vida sem Deus, né? Como muitas pessoas, né, preferem viver, né? Preferem fingir que Deus não existe e viver a vida como bem entendem. Eu pensei nessa possibilidade. Mas logo, né, acho que o próprio Espírito trouxe ao meu coração, né, de que o vazio ia continuar lá e ele só ia preenchido por ele. E ali tudo fez sentido, né? É muito interessante ver isso, que as pessoas que não são da igreja são usadas por Deus como instrumento, né? Sim. E essa terapeuta foi usada por Deus como instrumento para mim, para que eu pudesse entender que não existia a Sara sem Deus, que não existia a Sara sem a igreja, que o vazio que existia no meu coração só ele preenchia, né? Então foi uma mudança de pensamento. E aí, desde então, nunca mais eu saí da igreja. Ia para a igreja todo domingo sozinha, às vezes chamava a mãe, às vezes chamava o pai, não queriam ir, né? Às vezes iam, às vezes eu insistia até que eles iam comigo. Chamava amigos, né? Quando eu estava sozinha, mas nunca deixei de ir, porque essa certeza eu sempre trouxe no coração de que ele que me preenche totalmente. Muito linda. É como que a gente vê o mover de Deus em nossas vidas. Apesar de você ser mergulhado pela quantidade de sal, você como aquele grãozinho de pimenta moída porque ela deixou de ser inteira, porque estava moída, estava pedaçada, estava magoada, estava triste, estava desamparada. E aquele momento ainda, mesmo na situação, dentro de você existia a fé, o amor de Cristo, que você viu aquela luz e encostou naquela mão e ele te puxou daquela quantidade de sol, tirou você daquela quantidade local e trouxe para um outro local. Neste outro local você começou então a respirar, não é isso? Começou então a ver a luz do sol, não é isso? A luz do sol. E vendo como que a claridade de Deus é tão grande
que ilumina as trevas e que faça nós ressurgir de novo. Foi assim, desse estilo, que então Sara ressurgiu, a Sara voltou de novo a ter vida, de novo voltou a ter a luz, de novo voltou a ter aquele desejo de estar em Cristo. Correto? Perfeito. E nesse momento você foi se encontrando ainda mais e mais com Deus, mesmo você escrevendo as tuas cartas, mesmo você escrevendo teus poemas, ali você foi se declarando para Jesus, declarando para o seu amado naquelas debulhadas, daquelas letras contornadas naquele papel, com aquelas canetas multicoloridas, né? Aquelas canetas 4 cores, 5 cores, um coraçãozinho pintado, uma Daisy desenhada, não é isso? Sim. E isso foi então trabalhando e trazendo de novo esse sorriso, essa alegria de novo de ter a vida, não foi? Sim. E sobretudo a certeza, né, do meu lugar neste mundo, né, que é ao lado dele. Eu meditava, eu lembro que teve um momento assim, né, em que eu tinha uma sede tão grande que eu meditava, né, nos personagens da Bíblia. E já teve dia, assim, de escrever 3 poemas seguidos em menos de 1 hora, né, sobre temas diferentes, tão grande, né, que o meu coração tinha aquela sede de colocar para fora aquilo que existia aqui dentro, né, que estava inflamando dentro de mim. Exato. E agora Sara então chega nos Estados Unidos, como diz, conversando com o Padre Rafael, se então encontrou ali o seu diretor espiritual para que pudesse então estar te guiando nesse lado espiritual que é totalmente diferente, não é isso? E como é então com a mãe em casa? Como é então a tua mãe na vida? Ela continua ainda na igreja evangélica, continua fazendo as atividades dela na igreja. Eu tive o prazer de conhecer ela no nosso retiro, tivemos aqui no EAC, né? Tivemos ali a graça de poder conhecê-la e eu vi algo diferente, claro, né? Mas depois a gente pode até conversar com isso depois em particular, mas como que é agora a Sara falar para a mãe, eu quero ir para o convento, eu quero ter minha vida religiosa. E como que a mãe reagiu? Foi muito difícil, porque ninguém aqui em casa entendia muito bem isso, né? Eu tenho um irmão de 27 anos, casado, que virou para mim e falou que eu estava abandonando a minha casa. Se eu tenho uma ideia. Enfim, né? Todos ficaram muito chateados, e eu acho que foi até importante para mim isso, porque eu vivi o meu processo de separação da casa ali, sabe? Porque a gente sabe que sair de casa não é fácil, sair de casa ainda na certeza, aquele sentimento no fundinho de que talvez você não volte, é mais difícil ainda, né? Então, quando eu chegava, né, com aquela euforia no coração para poder partilhar com as pessoas da minha casa aquilo que acontecia comigo, né? As minhas experiências com Deus, as minhas experiências com o próprio convento, né, que eu tenho feito acompanhamento com ele, o quanto eu tenho descobrido os sinais de Deus e tudo mais. E eu chegava muito feliz e eu percebia que a reação deles era, né? Era nula, era zero. E aquilo me machucava muito o coração, sabe? Mas ao mesmo tempo, né, eu percebi que foi ali que eu vivi esse processo de cortar o cordão umbilical. Então, hoje eu posso dizer, é claro que isso não exclui o sofrimento que eu vou ter de deixar a minha casa, mas eu posso dizer que o meu coração está mais em paz com a decisão. E eu rezava muito a Deus, pedindo para que eles vivessem também esse processo, sabe? De entender o meu chamado e tudo mais. E foi aí que veio esse desejo no meu coração de que minha mãe participasse de um retiro, né? E aí eu pedi a ela que ela fosse, né, comigo no retiro, para ela poder ver como era, para ela conhecer as pessoas que eu convivo na igreja, né? Então eu não conhecia ninguém. E ela aceitou prontamente.
Durante a semana teve muita dificuldade para isso acontecer, meu Deus, foi difícil sair, mas nós fomos. E aí lá, eu senti o coração dela algumas vezes muito chateado, assim. Eu sentia que ela não entendia algumas coisas que aconteciam, né? Por causa mesmo da religião, que é muito diferente. Mas eu sentia ao mesmo tempo que ela estava muito aberta a viver aquilo que Deus tinha para ela. E aí, né, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma história particular dela, mas eu posso dizer que Deus, ele faz as coisas no tempo dele, né? E ele realizou uma coisa que foi muito importante para mim lá, que foi a minha mãe ver o meu chamado, ver a minha vocação. E sobretudo, né, teve um momento, se eu não me engano, no domingo, em que ela me chamou na capela e ela me deu a bênção dela, né, para que eu seguisse aquilo que fosse vontade de Deus. Meu Deus, ali eu desidratei, viu? Chorei muito e foi extremamente importante para mim, e eu acredito que foi para ela também, né? Perceber o meu chamado, perceber que de fato era o Espírito Santo me inspirando, né, a isso. Verdade, é isso mesmo. Foi muito lindo de ver este momento, foi muito lindo. Apesar que eu não estava presente fisicamente, mas foi muito lindo de ver esse momento, vendo da forma como que ela foi se abrindo, né? O coração dela foi se abrindo, e a forma como que Deus foi adentrando no coração dela, e ela foi compreendendo o teu chamado, foi compreendendo que é hora de, como você mesmo diz, de cortar o cordão umbilical, para que Sim. você pudesse dar seus voos, para que você possa de fato ir ao teu amado. E essa bênção foi linda, maravilhosa. Não somente tinha outras juntas ali no meio, junto, para poder então ver essa graça. E com tudo isto, hoje, Sara, como que está Sara? Já então vamos dizer da seguinte forma, como que Sara hoje se encontra depois da bênção da mãe? Ela está mais controlada dentro de si? Ela está mais, sabe de fato agora discernir o que estava machucando e agora o que verdadeiramente tu queres? Sim, o meu coração está em paz. Eu acho que essa seria a palavra certa. Eu tinha esse desejo no coração, e foi um pedido para Deus mesmo, né? Para que ela entendesse meu chamado, para que quando eu saísse da minha casa, eles estivessem preparados para isso mesmo. Porque eu não queria ver o sofrimento, né, da minha família. E, meu Deus, Didi, ver aquele momento acontecendo na minha frente, eu só pensava, meu Deus, isso é real, né? Eu não acreditava, eu fiquei assim, minutos olhando para Jesus ali exposto no Santíssimo e pensando, Jesus! Acho que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei com aquele momento, e Deus foi muito além, realizou muito além do que eu queria. E é isso, o coração está em paz, muito tranquilo de saber que agora, né, se chegar o dia em que eu vá deixar a minha casa, eu vou deixar na certeza de que Deus preparou o coração deles para isso. Hoje nós tivemos a graça de podermos estarmos aqui com nossa amiga, nossa irmã Sara, mostrando um pouquinho sobre a vida dela, mostrando um pouquinho sobre a vida pessoal dela, mostrando um pouquinho como é também a vivência dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, mostrando como que esses jovens estão sendo resgatados de novo por Cristo, para voltar de novo na igreja, para de novo voltar aqui, estar na presença de cada um. E claro, nós temos aqui como exemplo a Sara, que está dando para nós esse exemplo de ela estar se reencontrando de novo com Cristo aqui nos Estados Unidos. Essa é a igreja em missão pelo mundo. Ela, em todos os lugares, ela sempre tem algo para mostrar,
algo para poder dizer, algo para mostrar que o mundo ainda tem esperança. Nós queremos, Sara, agradecer a tua presença conosco, o nosso muito obrigado pelo teu sim. Se em caso você deseja falar algo mais para os nossos ouvintes que vão estar escutando essas palavras, que assim fique à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Eu acho que muita coisa que eu falei aqui estava enraizada no meu coração, então colocar isso para fora foi muito bom para mim também. E sobretudo, eu tava com o pensamento de ler um poema, mas Deus coloca outra coisa no meu coração agora, que é de dizer que não tenham medo, né, de se entregar a Deus, porque existe um céu que nos espera. Deus, ele nos criou para sermos santos e para que nós vivamos com ele. Então, além, né, da minha vocação, além daquilo que eu quero fazer da minha vida, né, esse é o desejo principal que eu tenho. Eu quero ser santa, né? Eu quero me melhorar a cada dia mais, não por mim nem pelos outros, mas por amor a ele, porque eu sei que ele criou um céu só para mim, né? Um céu que me espera. E é isso, não tenham medo de se entregar a Deus, né? Ele ama muito todos vocês e existe um céu a te esperar. Exato, queridos amados, aí é uma pergunta para vocês, amigos ouvintes: o que vocês querem para vocês? O que vocês desejam para vocês? O que vocês almejam para o teu futuro? O que vocês desejam para os teus filhos? Para os teus filhos, para o teu cunhado, pela tua cunhada, pela toda a sua família? O que vocês desejam? A gente sempre diz para todos que nós desejamos o céu. Como diz nós aqui, a Sara falou bem claramente, nós desejamos o céu. E para desejar o céu, nós temos que buscar a santidade. E assim, amados, busque, esteja, corre atrás, não perca tempo. Vai ao encontro de Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que faz os milagres acontecer na vida de cada ser humano, a cada momento da nossa vida. Assim, pedimos também neste momento, pela intenção de Nossa Senhora do Carmo, que possa Deus derramar a bênção sobre cada um de nós, sobre vocês, amigos ouvintes, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu estadia, sobre onde que você está indo, sobre nossos amigos e amigas que aqui se encontram presentes. Queridos amados, por intenção de Nossa Senhora do Carmo, que Deus, em vossa infinita misericórdia, derramai a bênção sobre cada um de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até mais. Assim nos falamos sábado que vem, às 10 horas da manhã, aí no Brasil, 9 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.